CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Rapaz, você sabe que esses dias eu estava conversando com alguns amigos a respeito desse assunto que você está trazendo hoje. Os smartphones que tinham funcionalidades que estão fazendo falta hoje. Exatamente. A gente vê que os smartphones evoluíram bastante, né, na parte de tecnologia, muitos recursos novos, câmeras sofisticadas, gravadores de áudio, né? E ficaram alguns desses recursos, né, ou dessas funções, ficaram pelo caminho. Os celulares acabaram, os fabricantes acabaram retirando isso dos celulares, que ainda faz falta. Muitas pessoas ainda sentem falta desses recursos que foram retirados, né? Então eu fiz aqui uma lista de alguns, né, recursos que eu acho que ainda muitos usuários ainda sentem falta disso. Aí que nossos ouvintes aí que sentirem falta de algumas coisas ou concordarem com isso com essa listinha que eu fiz aqui, pode participar aqui com a gente em relação a isso. Vamos começar. Isso aí, ó, 992-994297, pode mandando o que seus celulares antigos tinham, que não tem mais e você está sentindo falta. A gente começa por onde? Pela entrada P2, aquela entrada de fone de ouvido. Fone de ouvido. Né? Exatamente. Muitas pessoas gostavam daquela situação, não queriam usar aqueles fones sem fio, Bluetooth, né? E aí tinham aqueles fones de ouvido, né? E aí com fio, né, que você plugava lá, ou então conectava aquilo no equipamento para fazer a reprodução do áudio também. Então, ou seja, isso infelizmente foi retirado pelos fabricantes. Os novos aparelhos, praticamente os mais novos, todos não têm essa entrada P2, né? E isso acabou sendo substituído por fones sem fio, né, de Bluetooth. E aí essa retirada da P2, do P2, causou uma outra retirada também, que é da rádio FM. Uhum. Ou seja, os rádios antigos, os celulares antigos tinham uma função de rádio FM também, recebiam áudio. E por que foi tinha retirado? uns que o rádio funcionava sem precisar do fone, você lembra disso? Não, exatamente, mas eram poucos. Na verdade, Uhum. a maioria precisava do fone porque era utilizado como antena, né? O fone de ouvido era utilizado como antena pelo celular. E como os acabaram, né, removeram as entradas P2 para fone de ouvido com fio, o FM também foi removido, né, dessa situação. Então, essa é uma coisa que realmente faz falta, né, para algumas pessoas que acompanhavam, né, por exemplo, a CBN Tecnologia aqui também, né, via rádio FM com o seu celular. Hoje tem que usar o acesso via internet, né, para isso, nosso portal aí, e acompanhar ao vivo aí via internet a CBN Vitória, CBN Tecnologia também. Outro item que foi retirado, e algumas pessoas sentem falta é aquele LED de notificação, né? Alguns smartphones tinham aquele pequeno LED que avisava quando tinha alguma notificação no sistema, né? Ou tinha uma chamada não atendida, ou tinha uma mensagem não atendida. Em vez de você ficar checando a tela o tempo todo, né? Aquele LED, ele piscava... O LED que você faz isso, é a luzinha que piscava de cor diferente, né? Isso, exatamente. Quando avisava quando tinha algum tipo de mensagem. Isso, para alguns aparelhos, até por questão de design, né, com telas maiores e tudo mais, acabou removendo esse elemento que ficava na parte frontal, né? Alguns aparelhos até mantêm essa função, mas são poucos, né? A maioria deles essa função foi retirada, né, deles lá. Uma outra função que aí sim, me faz muita falta, né? Ou seja, realmente me faz ainda muita falta, é a retirada do slot para o micro SD, aquele expansão de memória, né? Cartãozinho de memória. Porque muitas vezes você tinha um celular que tinha até uma boa capacidade de memória, mas você queria guardar muitas fotos, muitos vídeos, ou fazer muitas fotos, muitos vídeos, e aí não cabia na memória principal do celular. Então eu recorria, né? Ou seja, eu movia as fotos e vídeos para esse cartão de memória e liberava espaço da memória principal do celular. Isso, os fabricantes também, a maioria deles também resolveu retirar, né, esses slots. A linha da Apple nunca teve, na linha de Android, grande parte dos celulares tinha essa função e agora não tem mais, né? Foram removidos nesse caso. E né? tem outra coisa também que o slot de memória, de cartão de memória, o micro SD, ajudava.
Porque se o celular desse problema, você estava com fotos e vídeos salvos no cartão, você tirava o cartão e resolvia a sua vida. Agora, sem o cartão, se o celular der problema, você não tem acesso a mais nada, dependendo do que É, for. boa lembrança, exatamente, boa lembrança. Eu ainda tinha pelo menos um backup, né? Ou seja, uma forma de Uhum. backup das minhas fotos lá que ainda não estavam na nuvem ou tinha copiado para o celular. Então, realmente, a ausência do slot de micro SD faz bastante falta, né? Para muitas pessoas. Eu me incluo nessa, me faz muita falta isso também, né? Nesse caso, né? E uma outra questão também que muitos acessórios incluídos, né? Quem lembra na época que você comprava um celular, vinha fone de ouvido, vinha carregador, vinha cabo de extensão, vinha uma série de outros itens, né? Que cada vez mais, né, o pacote básico dos smartphones não tem esses acessórios como antigamente, né? Então, ou Uhum. seja, hoje parte Mal, desses mal vem com acessórios, carregador, né? exatamente, né? Parte desses acessórios são vendidos separadamente e a preços bastante altos, né, nesse caso. Então, essa é um item interessante e importante nesse caso. Os fabricantes falam que é para poder evitar um lixo eletrônico, né? Ou seja, para as pessoas terem mais de um carregador, e aí com isso acaba jogando fora. Mas o que acontece é que os celulares novos, né, têm carregadores mais potentes, que carregam o celular mais rápido. Então, ou seja, na verdade você vai ter que usar, né? Se você vai usar um carregador antigo num celular mais novo, né? Ele vai carregar muito lento. Então você vai ter que, no fim das contas, comprar um carregador mais novo, né? Que dê aquela alimentação, aquela quantidade de energia necessária para carregar mais rápido o celular. Eu sinto falta de uma coisa, de duas coisas, na verdade. Uhum, Antigamente, e bota antigamente nisso, na seção de relógio você tem como programar os seus alarmes, né? uhum, Eu tinha um celular de uma determinada empresa, que aliás eu nunca mais saí, né? uhum. Que você programava todos os seus alarmes e chegava no final de semana, você não queria que nenhum tocasse, você ia lá e desabilitava. E tinha um botãozinho que você desabilitava tudo. E depois Ah, você clicava e habilitava tudo de novo. Agora não, você tem que ir um por um para ir desabilitando um por um de todos os seus alarmes para você poder ter um pouco de sossego, né? E antes era só um verdade, botãozinho. E outra verdade. coisa também que eu sinto falta é que eu tive um celular, e aí há muito tempo, eu acho que era CDMA ainda na época, né? Uhum. Que você desligava o telefone, mas o alarme te acordava. Sim, O alarme funcionava do mesmo jeito, mesmo com o telefone desligado. Eu sinto muita isso. falta disso também. Isso era um fabricante, pelo que eu me lembro, que era só um fabricante que tinha isso, né? Uhum. Que você desligava o celular, mas se tivesse um alarme programado para aquele horário, ele ligava e tocava o alarme para isso, né? E outra coisa que eu sinto falta também, né, é o infravermelho, porque muitas Uhum. vezes a gente usava o celular como controle Controle remoto remoto. de TV ou de ar-condicionado, né? Você até programava, né? Fazia com que o aplicativo ele aprendia as funções, né, daquele controle remoto. Você pegava o controle remoto original e ensinava o celular como é que eram as funções de passar canal, né, de aumentar ou abaixar o volume, né, ou ligar o ar-condicionado, ou aumentar a temperatura, ou diminuir a temperatura, e depois você ficava só com o celular, e o celular resolvia todos os problemas em relação a isso. Infelizmente, também a função de infravermelho, né, foi retirada de praticamente todos os celulares. Hoje, raramente o celular que tem essa função de infravermelho. Era outra função também que era bastante útil, né, para isso. Uhum. Temos participação de ouvintes aqui. Vamos lá. O Alex Sandro dizendo que. Lembrando aqui, ó, que alguns celulares também tinham TV e não vem mais Sim, TV. sim. O Giovanni Abranches falando que sente falta do ligar automaticamente através de um alarme, né? O celular ficava desligado a noite toda e Uhum. só ligava com o despertador, que era o que a gente estava falando agora. Aham. Eu não estou sozinha nessa, eu não sou a única. Olha, o Edson aqui dizendo, olha, é um absurdo o smartphone não ter mais rádio. Isso te obriga a estar conectado na internet obrigatoriamente o tempo inteiro e baixar um aplicativo da rádio quando essa rádio tem um aplicativo. Senão você tem que Uhum. baixar um aplicativo qualquer que rode todas as rádios. Outra coisa curiosa é hoje ter mais fones recarregáveis do que os de fio. Me pergunto se houve de fato uma evolução, se agora para ouvir algo por fone de ouvido ele precisa ser recarregado. Os fones de ouvido hoje sem fio, que usam Bluetooth como comunicação com o celular, eles precisam ser recarregados, porque eles têm uma Uhum. bateria interna, eles trabalham sem fio, né? E têm uma autonomia, e aí
você usa durante um certo tempo, aí depende do fone que você comprou, tem uma duração lá específica da bateria, mas terminado esse prazo, essa carga da bateria, você vai ter que recarregar. Então, realmente não tem jeito. No telefone, no fone de fio, né, você não tinha esse problema. Você plugava lá o fio e tá tudo funcionando. E agora tem que ter para usar fone, né, tem que usar um fone de Bluetooth para isso. Gilberto, fica comigo, porque a gente já está indo para o Repórter CBN, mas eu vou até deixar uma dica aqui, que foi uma coisa que eu fiz. Eu comprei um adaptador P2 USB-C. E aí eu ligo, né, o adaptador no fone e no celular e ouço o que eu preciso ouvir, seja o que for, através do meu fone com fio. E não é caro não, viu? Esse adaptador, ele é baratinho. Vamos só lá para o Repórter CBN e a gente comenta isso na volta, porque tem mais ouvinte falando que sente falta do P2, da entrada P2. Combinado. De volta com o nosso CBN Vitória, no CBN a Tecnologia, falando daquelas funcionalidades que tinham nos celulares mais antigos, que os mais novos não trazem mais e que a gente está sentindo uma baita falta. A gente foi para o Repórter CBN falando da entrada P2, que não existe mais nos celulares, agora é tudo entrada USB-C, ainda aquela curtinha, não é isso, Gilberto? Exatamente, Patrícia, você comentou sobre o adaptador, né? Exatamente, tem alguns locais que vendem um acessório que você coloca lá na porta USB-C e ele tem uma entrada P2, né? Então você, teoricamente, poderia usar um fone com fio num aparelho que não tinha entrada P2. Eu particularmente, não gosto muito dessa opção, porque é mais um acessório que você tem que levar, né? Pequenininho, que você pode perder, então, assim, obviamente que é útil para quem realmente quer usar um fone com fio, né? Mas assim, é mais um acessório que você tem que carregar. Tem que levar cabo, tem que levar power bank, mais carregador, né? E mais o fone ainda e mais o acessório. Então é uma solução, mas tem que pensar muito bem, né? Quem não gosta muito de ficar carregando um monte de acessório, atrapalha um pouco. O Marcelo Raposo está aqui dizendo que concorda com essa entrada P2 que sumiu, que ele também sente falta, e ele também sentindo falta da rádio FM. Rádio está ganhando aqui, tá? Mas achava ruim ter que ficar usando um ícone para conseguir ouvir. O fone era antena. Estava digitando, quando o Gilberto falou sobre isso, ele estava mandando a mensagem para a gente. Aí veio o Spotify, todas as rádios boas. Na prática, né, tem os apps, né? Nem todas têm, mas segundo ele, as rádios boas já têm apps. E outra coisa, o infravermelho, eu tinha um aplicativo para controlar o ar-condicionado pelo celular. Exatamente. E Gilberto eu também tinha. Gilberto lembrou muito bem, o LED de notificação, eu tinha cores específicas para cada app, eu também. Exatamente. E aí, no caso lá da rádio, né, a gente acaba tendo que usar a nossa franquia, né, quando você está usando 3G, ou 4G, ou 5G, você acaba usando sua franquia de dados para ouvir, né, rádio, ou ver TV, né? Você as TVs hoje tem programação ao vivo também, via internet, mas você também tem que usar um aplicativo, ou então entrar na página web da TV para fazer assistir, aí você está gastando, basicamente, sua franquia de dados, né, para isso. O Renato está aqui dizendo, eu sinto falta do rádio, comprei um novo há 2 meses e não vem rádio FM e nem entrada P2. A Renata está dizendo que sente falta do jogo da cobrinha. Essa é da Nokia, viu? Isso é antigo, hein? Né? Olha, a Mayara está lembrando aqui, ó, o Xiaomi já vem com a função Mi Remote de fábrica, que vocês conseguem controlar os eletros, né? Ar-condicionado, TV, etc., dizendo que a Xiaomi ainda traz a função de infravermelho. Só se o celular tem a função de infravermelho. Realmente tem vários eletrodomésticos hoje que você controla remotamente, mas sem infravermelho. Na verdade, o eletrodoméstico ele é preparado, ele tem conexão Wi-Fi. Então você conecta aquele eletrodoméstico, seja ele uma TV, seja ele um split de ar-condicionado, conecta ele no Wi-Fi, e aí ele tem vários acessórios, inclusive, que você controla via Alexa. Você dá um comando de voz para o Alexa, ele liga o ar-condicionado, desliga e tal. Mas são ar-condicionados específicos que têm essa função, né? Mas então, nenhum celular, nem Xiaomi, vem com infravermelho mais? Assim, os que eu tenho visto não tem nenhum. Se tem algum modelo da Xiaomi que tem, é um dos poucos, viu, que tem, né? Essa função. Porque a grande maioria do que eu tenho acompanhado não tem mais função de infravermelho. Quer dizer, a pessoa às vezes pode estar controlando, achando que é infravermelho e na verdade é Wi-Fi.
Wi-Fi, pode ser. Eu não sei como é que é a situação dessa nossa ouvinte, mas existe realmente hoje a grande parte dos eletrodomésticos inteligentes, chamados inteligentes, na verdade, tem conexão Wi-Fi, né? E você, via Wi-Fi, consegue controlar, ligar, desligar, né? Tudo remotamente. Entendi. Olha, tem mais participação aqui de ouvintes, mas é outro assunto, Gilberto. Uhum. Podemos? Podemos? É o Marcos. Marcos mandou um áudio, não é isso, João? O Marcos, na verdade, a gente tem um outro ouvinte que mandou um áudio. Então deixa eu fazer a do Marcos aqui, ó. Gilberto diz, ele tá falando assim, Gilberto, me ajuda. Como é que eu consigo conectar a minha caixa JBL e minha caixa de som na minha televisão? Porque ela não é smart. Tem Então, algum cabo que faça isso? Normalmente tem um cabo, você pode ligar, né? Aí você vai ligar tipo um P2 mesmo, né? Uma saída de áudio da TV, tem um cabo P2, né? Ou um cabo P3. Depende do modelo da televisão dele também, né? Exatamente. Mas, em geral, a maioria das TVs tem a saída de áudio, né, atrás. Então, você vai conectar um cabo na saída de áudio da TV e na entrada de áudio da caixinha, né? Normalmente, as caixinhas têm também uma entrada analógica, né? Que você não é via conexão sem fio, via analógica, aí você conseguiria conectar a sua televisão com a caixinha de som. Entendi. Agora sim, o Rubens mandou um áudio pra gente, né, João? É isso, vamos rodar aqui agora, Patrícia. Só lembrando, existe também um fone de ouvido aonde você confia, um fone de ouvido com fio, que você liga ele no mesmo local que você carrega o celular. Então talvez não tenha necessidade de um adaptador. Existe o fone também com aquela entrada ali. Certo? Um grande abraço. Valeu, Rubens. É fone com entrada já USB-C, Gilberto. Bem lembrado. Na verdade, ele incorporou o adaptador no fone de ouvido, né? É verdade, tem, assim, são poucos modelos, mas tem também. Quem quiser continuar usando, né, o fone de fio, tem que comprar um fone como esse, né, com fio, com um adaptador, com já conexão USB-C. Tem alguns ouvintes aqui dizendo que o Xiaomi tem infravermelho. Legal, então esse ainda tem, né, o infravermelho. Vamos ver até quando eles vão manter essa conexão infravermelho no rádio, mas é uma grande vantagem isso. Mas não deve ser de agora, deve ser o quê? De uns 2, 3 anos atrás, talvez? Pode ser. Eu até vou dar uma olhada nos mais antigos para saber. Os mais novos, pelo que eu tenho visto, não tinha visto, né? A não ser que tenha um modelo específico que tenha isso. Beleza. Bom, enquanto os nossos ouvintes continuam mandando participações, a gente vai para o golpe tá aí, já que hoje é quarta-feira, certo? Isso aí. O golpe tá aí. Muito bem, Patrícia. A gente sabe que no começo do ano sempre tem aquele monte de impostos e pagamentos que tem que ser feito, né? E um desses pagamentos que começam agora a ser feito é do IPVA, né? E os golpistas, obviamente, que sempre utilizam de um tema que está em alta, né, para tentar aplicar os seus golpes e fazer suas vítimas. E aí o IPVA não ficou fora disso. Na verdade, o que acontece é que então está acontecendo uma tentativa de golpe em que as vítimas recebem um SMS, né, falando que tem o IPVA do automóvel dele vai vencer, né, e ele pode pagar com um grande desconto, né? Então sempre tem, né, essa vantagem, né, do desconto. E aí vem nesse SMS um site para que a pessoa clique e vá até esse site para fazer a emissão do IPVA com desconto, né? Normalmente esse site ele termina com .org, não .org.br e não .gov.br. Então já é para ficar esperto já que não é um site oficial, né, para isso. E aí, obviamente que é um golpe, na verdade não tem desconto nenhum no IPVA, né? E aí muitas vezes, além da questão do pagamento, né, não ir para o governo e não pagou o IPVA, você vai ter que pagar novamente, né? Esses locais, eles também tentam coletar dados pessoais, né? Nome, endereço, CPF, né? E outras coisas mais. Então, por isso que é importante ficar atento, né? Valores com vantagens boas demais, né, com descontos de 50%, 60%, né, nesse caso. Dá uma olhada nos links, antes de clicar nos links, eu falei do exemplo aí do link que termina com .org, então observar isso, né? Não fornecer informações pessoais, né, nesses sites que são desconhecidos, né? E confirmar sempre. Se você recebeu lá uma proposta que tem 60%, 50% de desconto no IPVA,
dá uma olhada lá no site do Detran, será que é isso mesmo? Será que uma campanha desse tamanho não teria uma divulgação na mídia, não teria uma divulgação na internet, falando que ó, pague agora para você ter um desconto nessa situação? Então, muito cuidado com isso, porque pode ser um golpe. Show, deixa eu ver aqui. Temos mais participações aí, João? A gente tem uma dica que o ouvinte Alexandro mandou pro Marcos, né, que está com problema na televisão dele. Ele também mandou um áudio falando sobre a compra de um cabo P2 que pode ajudar aí nessa troca que ele precisa para a televisão dele. É ligar a caixinha de som na televisão. Eu adoro quando os nossos ouvintes ajudam os nossos ouvintes, Gilberto. Muito bom, muito bom. Foi exatamente o exemplo que eu dei, né? Usar um cabo P2 para ligar a saída de áudio da TV na entrada de áudio da caixinha, né? E aí ele tem só que, antes de comprar o cabo, verificar se realmente a TV tem a saída de áudio, né? E também se a caixinha tem a entrada de áudio, né? Aí, se tiver essa situação, é só comprar o cabo, que é tranquilo que vai funcionar. Tem que ver se é uma TV, se é um monitor TV, que ainda existe, né? Isso, exatamente. E agora, eu vou te falar, o som das televisões é muito ruinzinho, Gilberto. Parece que eles já fazem o som ruim para você ter que colocar aí como é que fala? Um home theater, alguma coisa do tipo. Ou uma caixa externa, né, para isso, porque realmente o som, né? Um soundbar, alguma coisa assim. Um soundbar, exatamente, é muito ruim, realmente deixa muito a desejar, né? Melhoraram muito a imagem, né? As imagens da TV estão sensacionais, mas esqueceram um pouco do áudio. Aí eu me pergunto, será que esqueceram mesmo? Será que eles estão querendo faturar um pouquinho mais vendendo um conjunto? Ó a compra casada aí, ó. A venda casada. Pode ser. Sabe? Né? Pode ser mesmo. Tá certo. Gilberto, querido, obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco aqui na CBN, dando essa força, ajudando os nossos ouvintes. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações, né? Vamos ficar de olho nos recursos dos novos celulares. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Obrigada, querida. Até sexta. Até sexta.